Nós seguimos tratando aqui no Novo Dia sobre a troca de 6 ministros anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e nós convidamos para nos ajudar a entender as razões dessas mudanças, especialmente projetar o que vem por aí, o consultor de risco político, Creomar de Souza, que está sempre aqui com a gente. Creomar, te agradeço mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Queria que você falasse sobre tantas mudanças em um dia só, quase que uma semana depois daquela carta lida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pedindo um freio de arrumação no governo. Ele se referia à pandemia naquele momento, né? Mas falou inclusive na necessidade de utilização de alguns remédios amargos que estão à disposição do Poder Legislativo. Muita gente leu aquela declaração como uma ameaça de instalação de CPI ou mais do que isso, até a abertura de um processo de impeachment. Você acha que há vínculo, Creomar, entre aquele momento tão intenso de crítica feita ao governo pelo presidente da Câmara e todas essas trocas anunciadas ontem? Colombo, primeiro de tudo, bom dia a você, a Luciane e a todos que nos assistem. Bom, nós costumamos dizer aqui na consultoria que nada em política é monocausal, né? O que nós temos visto nas últimas semanas é um presidente Bolsonaro mais recluso, não moderado, né? Recluso, e sofrendo bastante pressão de todos os lados. E nesse aspecto, eu creio que é importante lembrar também não só a carta do Lira, mas a enorme pressão que o ministro das Relações Exteriores, hoje ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto de Araújo, sofreu. Isso, em algum sentido, foi a conjunção, ou melhor, foram as conjunções de uma série de recados dados ao presidente. E ontem Bolsonaro reagiu tentando fazer esse ajuste para acomodar de um lado apoiadores militares, mas também acomodar de outro apoiadores dentro do Congresso. Colombo. Creomar, bom dia também, Luciana falando aqui. A gente acompanhou no ano passado com muita preocupação ataques às instituições democráticas do Brasil e agora, na saída do Fernando Azevedo do Ministério da Defesa, ele soltou uma carta e nessa carta um trecho que diz que ele preservou as instituições democráticas. Temos também uma preocupação das 3 forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, agora com a saída do ministro. Existe alguma possível ameaça à nossa democracia? A gente vai voltar a pensar sobre isso nesse momento? Luciana, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu creio que tem 2 coisas muito importantes aí, né? Tem aquilo que a carta representa, e ela deixa muito claro o compromisso do ex-ministro da Defesa com a manutenção das Forças Armadas como instituições de Estado, e tem aquilo que assusta uma parte considerável dos pensadores de política, dos atores envolvidos em política no Brasil, que é uma eventual quebra do regime democrático. Ontem mesmo, nós conversávamos com uma série de parlamentares e vários deles não entendiam o que acontecia, né? E o que nós temos visto hoje, nesse processo de acomodação, é que há um esforço das Forças Armadas em mostrar que as Forças Armadas estão comprometidas com a Constituição. E, nesse aspecto, acaba que gera um mal-estar, algum tipo de declaração, quando o presidente evoca ao dizer que é o seu exército, ou é a sua marinha, ou é a sua aeronáutica. Isso causa algum mal-estar, sim, mas nós acreditamos hoje que isso tem muito mais a ver, as mudanças têm muito mais a ver com a necessidade do presidente de acomodar os seus apoiadores numa espécie de muro de contenção para eventuais pressões, do que necessariamente com uma tentativa de politizar a caserna, por assim dizer. Creomar, é claro que campanha eleitoral é uma coisa e administração é outra, né? Mas houve um episódio durante a campanha eleitoral que levou o presidente Jair Bolsonaro à condição de presidente, em que o então apoiador naquele momento, hoje ministro, o general Heleno, cantou uma musiquinha: se gritar pega centrão, não fica um meu irmão. E o presidente Jair Bolsonaro foi eleito muito sob o manto da nova política, de fazer tudo diferente daquilo que estava ali, né, de não lotear espaço político em troca de apoio no Congresso Nacional. A chegada do Centrão ao coração do governo agora, na Secretaria de Governo,
com uma deputada do PL, a presença do Republicanos no Ministério da Cidadania, o apoio declarado do presidente Bolsonaro a Arthur Lira, isso tudo faz com que o presidente da República, Jair Bolsonaro, perca esse discurso? O eleitor se importa com isso? Isso faz alguma diferença para as pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro lá atrás, imaginando que ele se distanciaria daquilo que convencionou-se chamar de velha política? E no final das contas, agora é essa suposta velha política a quem ele recorre para conseguir continuar governando de modo satisfatório até o encerramento do mandato? Colombo, obrigado pela pergunta. O que nós observamos e temos isso como mantra dentro da consultoria aqui, nós costumamos dizer que a realidade é um muro intransponível. E o presidente Bolsonaro tentou bater de frente com o muro, com um discurso de antipolítica, de que não precisava do Congresso, de que conseguiria governar por decreto. Passados 2 anos e meio do governo, isso está muito claro que é impossível numa lógica pluripartidária como a brasileira. E aí o presidente vai fazendo concessões. A grande questão para o eleitorado, e aí a gente precisa lembrar que uma parte muito grande do eleitorado não tem a percepção que nós temos sobre os processos políticos, é como o presidente vai conseguir encaixar esse discurso nessas bases, né? E aí, nesse aspecto, eu creio que, de um lado, é muito importante essa arrumação do ministério para que o presidente esteja, em algum sentido, protegido de eventuais tempestades, mas, de outro, o presidente vai ter que conseguir entregar resultados concretos muito rapidamente. E aqui a gente está falando basicamente de fazer com que a geladeira do trabalhador brasileiro esteja cheia de forma rápida. No fim do dia, isso é o que vai decidir a eleição do ano que vem, junto, obviamente, com o cronograma de vacinação. Se o presidente conseguir lidar com essas duas agendas, o discurso da antipolítica pode até ser colocado de lado, mas a geladeira vazia e a falta de vacina no braço, sem sombra de dúvida, são desafios enormes. Eu quero me ater aí aos resultados concretos. Se tem um resultado concreto que a gente espera mais rapidamente é a compra de vacinas, né, Cromar? Então, eu queria saber se a troca no Ministério das Relações Exteriores, se a saída do Ernesto Araújo de imediato já facilita a nossa relação para a compra de insumos, para a compra de vacinas com a China e depois também se facilita a nossa relação com os Estados Unidos e outros entraves que a gente vinha tendo nas relações internacionais. Luciana, em termos de princípio, sim, né? Porque o que nós vimos nos últimos 2 anos e pouco foi que o ex-ministro das Relações Exteriores construiu uma agenda que atendia aos interesses eleitorais do presidente, do seu filho Eduardo e de um grupo político bastante ideológico dentro do Palácio do Planalto. E, obviamente, que esse grupo tinha a legitimidade dos votos de conduzir uma política externa da melhor forma que lhe aprovesse. O problema é que faltou uma leitura de conjuntura eficaz para entender aonde o mundo estava entrando e o tipo de atrito que você poderia criar a partir daí. O novo ministro, então, tem de princípio a ideia de que ele não sofre dos passivos produzidos por Ernesto, mas ele tem que reconstruir pontes. E a grande pergunta vai ser, ao final do dia, ele terá autonomia para construir essas ações ou estará subordinado a interesses outros, como foi o caso de Ernesto de Araújo? E aí, essa é a conjuntura, esse é o balanço que a gente vai observar nas próximas semanas para entender se isso vai se transformar ou não na aquisição de mais vacinas para a população brasileira. Cromar, a troca do Ministério da Defesa, a Luciana tocou nesse assunto com você já, eu queria te perguntar o seguinte, a troca do ministro da Defesa foi interpretada por muita gente como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de exercer alguma espécie maior de controle, especialmente sobre o Exército. E agora há pouquinho a gente estava conversando com a nossa repórter em Brasília e ela lembrava que o mais provável, dentre as 3 forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, é uma troca no Exército, a saída do general Pujol, que sempre deixou muito claro que trabalhava fortemente para evitar uma contaminação política dos quartéis. Um presidente da República hoje, seja ele quem for, consegue interferir na política interna dos quartéis, ou seja, levar para dentro dos quartéis algo que seria fatal para a vida militar, a política eleitoral?
Olha, Colombo, eu creio que todo presidente da República tem a possibilidade, sim, através de nomeações e de ações diretas, de gerar algum tipo de contágio nas Forças Armadas. Agora, tem um elemento que se contrapõe a isso, que é o próprio tônus formacional dos oficiais. Isso quer dizer o quê? A forma como os oficiais têm sido formados e moldados ao longo dos últimos anos, teoricamente, é um anteparo para qualquer tipo de diálogo antidemocrático ou politizado dentro da caserna. O ponto fundamental aí é que, em algum sentido, algumas das posições do comando do Exército desagradavam o presidente, sobretudo naquilo que diz respeito a um discurso bastante peculiar do presidente da República no que diz respeito à pandemia. E aí eu gostaria de lembrar a vocês aqui que no último fim de semana saiu uma entrevista, inclusive, com o general-chefe dos recursos humanos do Exército, em que ele mostrava que o índice de letalidade dentro das Forças Armadas era muito mais baixo, porque eles seguiam exatamente todas as prescrições da Organização Mundial de Saúde. Isso provavelmente deve ter causado bastante desconforto no presidente da República e sido um dos motivadores. Mas é importante lembrar, né? Nada é monocausal em política. Então, a gente tem uma conjunção de fatores que geram a pressão e criam a oportunidade. E dentro dessa lógica do governo Bolsonaro, acaba que essas transições são feitas de súbito, né? Todas de uma vez e, em algum sentido, num padrão diferente daquilo que nós estávamos acostumados anteriormente. Professor, agora eu quero falar sobre as ações de ontem do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha, muita gente ficou surpreso ontem, claro, acho que todos nós ficamos surpresos com essa mexida, e muita gente ficou tentando entender qual era a mexida ali naquele xadrez político, se era alguma coisa ordenada, orquestrada. Qual é a sua avaliação desse momento, dessa mexida do presidente Jair Bolsonaro, e se o senhor acha que essas forças estão acomodadas agora e se a gente tem um pensamento em 2022 nessas mexidas? Olha, eu creio, começando pela última pergunta, né? Eu creio que há sim um pensamento muito concreto em 2022, porque o presidente Bolsonaro e seus assessores mais próximos certamente se lembram que o apoio parlamentar de forças de centro é muito condicionado a resultados. E tendo em vista que o governo tem tido muita dificuldade de apresentar resultados, esse apoio pode se tornar menos concreto, menos robusto. Então, o melhor jeito de resolver isso é trazendo essas forças para dentro do governo. Isso foi feito, né, até o presente momento e pode ser aprofundado nos próximos dias e dizer, olha, você é sócio do governo, você é corresponsável pelas agendas. De outro lado, o presidente, em algum sentido, deve ter pensado também na construção e na colocação de pessoas da sua confiança em cargos estratégicos, né? Ao invés de simplesmente retirá-los do governo. Isso explica o retorno de André Mendonça à Advocacia Geral da União, por exemplo, e a ida de Braga Neto para o Ministério da Defesa. São pessoas que, obviamente, o presidente gozam da mais completa confiança do presidente. E esse remanejamento, para a gente fazer uma alegoria, é como se o presidente estivesse cavando a sua trincheira para se preparar para a batalha da eleição de 2022. Então, e você prevê que esse período até a eleição de 2022 será de um presidente Jair Bolsonaro mais recluso, expressão que você utilizou no início da nossa entrevista, um pouco mais contido, ou essas mudanças podem fortalecê-lo ao ponto de o presidente da República voltar a adotar um comportamento mais ostensivo, mais ríspido, como aconteceu, por exemplo, no ano passado? Olha, eu creio que os períodos de reclusão, pelo que nós temos em termos de métrica do governo Bolsonaro, os períodos de reclusão são observados como momentos em que o presidente tenta reorganizar sua narrativa. Né? Então, nas últimas semanas, o presidente está recluso porque o governo foi pego de surpresa, em algum sentido, pela lógica das demandas das vacinas, pela incapacidade do governo de colar uma narrativa nova de que o governo estava procurando e de que o governo era o grande responsável pela campanha de vacinação, e isso fez com que o presidente recuasse. Caso o governo comece a ter novos resultados, é possível que o presidente se sinta mais à vontade para externalizar algumas das suas opiniões.
né? Lembrando que os momentos de explosão ou de declarações mais chocantes têm muito a ver também com uma manobra muito comum do governo Bolsonaro, que é de chamar a atenção para um outro evento quando a pressão sobe em determinadas circunstâncias. Então, há uma pressão por algum tipo de não entrega ou algum tipo de complicação, o presidente ou algum dos seus assessores faz uma declaração muito forte, a imprensa, a sociedade olham para essa declaração de maneira para tentar diminuir a pressão sobre outros elementos. Então, eu creio que a gente vai até as eleições dentro desse padrão de comportamento do presidente Bolsonaro. Professor, ainda há pouco o senhor disse que essa reforma pode ser aprofundada nos próximos dias. A gente está falando de outros ministérios, lembrando aqui que a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, já que está sempre sofrendo muitas críticas, ou a gente está falando do segundo escalão também, onde os partidos do Centrão podem conseguir mais cargos, ou a gente está falando dos dois? Luciana, eu creio que nós estamos falando das duas coisas, porque, na verdade, aí o que a gente imagina o seguinte movimento, é uma negociação ao fim do dia, né? O presidente Bolsonaro faz os gestos, constrói os convites, e à medida que os gestos e os convites são feitos, surge a pergunta para o outro lado, que é a base de apoio no Congresso. Isto o satisfaz? Se a resposta é positiva, fecha o carro, gira a chave, entra na estrada. Se a resposta é negativa, aí vem uma nova contraproposta, quer dizer, o que mais o satisfaria? E aí, nesse balanço, é basicamente o processo que nós estamos na metade. E aí, nós tivemos uma primeira fase ontem, e possivelmente podemos ter alguns desdobramentos no decorrer desta semana e do próximo mês, que vão envolver certamente ocupações no segundo escalão, mas podem envolver também ocupações no Ministério, naquilo que a gente chama de foto do gabinete. Seguimos conversando com o professor Creomar de Souza sobre as trocas anunciadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, formalizadas hoje no Diário Oficial. 6 ministros deixaram o cargo, já foram substituídos. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo ao senhor, não é, professor? Em que medida o presidente Jair Bolsonaro consegue vincular essas mudanças que incluem o Centrão no coração do governo, com a indicação da deputada Flávia Arruda, do PL, para a Secretaria de Governo, aliada de primeira hora de Arthur Lira, de que forma ele consegue vincular essa troca agora a um suposto apoio na campanha eleitoral do ano que vem? E mais, a chegada do ex-presidente Lula ao cenário, a partir daquele discurso que ele fez nos sindicatos metalúrgicos do ABC, a partir da decisão que o tornou elegível, que suspendeu as punições aplicadas a ele pela Vara Federal de Curitiba e tornou o ministro, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro suspeito nas condenações aplicadas com o ex-presidente Lula, em que medida isso forçou o presidente Jair Bolsonaro a fazer essa mexida no governo? Colombo, perguntas excelentes. Essa parte do ex-presidente Lula não estava antes do intervalo, mas é muito boa também. Eu tive tempo para pensar aqui, uns 30 segundos. Foi excelente, muito bom, isso é muito bom, vocês são ótimos. Então, meu caro, eu creio que um ponto importante, começando pelo final, né? A chegada do ex-presidente Lula no embate eleitoral tira o presidente Jair Bolsonaro da zona de conforto. Porque, basicamente, o que nós temos visto em termos de parâmetro e métrica em todas as pesquisas eleitorais, até o retorno de Lula ao jogo político, era que Bolsonaro era, muito competitivo e normalmente vencia grande parte dos adversários. E aí, de repente, nós temos todo o efeito teatrológico que envolve esse retorno do Lula, né? Isso quer dizer, os processos são inicialmente... perde-se o efeito dos processos, depois Sérgio Moro é considerado suspeito e toda essa conjuntura desdobra no meio disso com um discurso muito forte em que o presidente Lula faz algo que ele faz muito bem, que é levantar todas as contradições do presidente Bolsonaro. Isso coloca Bolsonaro contra a parede e exige uma reação. Essa reação vem simbolicamente usando máscaras no primeiro momento, né? O presidente Bolsonaro passa a usar máscaras publicamente, depois com um discurso de 4 minutos à TV em que ele diz que o governo está sim preocupado com as vacinas. Lógico, ele não faz um repensar da questão da cloroquina, mas admite que há necessidade de vacinação.
E depois a gente tem esse último movimento que é de ajuste. Indo para a primeira parte da pergunta, então, nós temos que esse esforço para trazer o Centrão é a tentativa de amarrar uma lógica administrativa, né? É de você criar uma espécie de pacto político do qual a outra parte não possa dizer, olha, eu não sou o responsável por isso, né? Que em algum sentido é parte do discurso do presidente Bolsonaro, quando ele constrói a narrativa de que o STF não me deixa trabalhar, o Congresso não me deixa trabalhar, está construído dentro de uma lógica de autopreservação. O problema é que agora, à medida que essas forças estão dentro do governo, de um lado o presidente Bolsonaro não vai mais poder dizer isso, e de outro espera-se que o Centrão assuma agendas que são estrategicamente importantes para o governo e as leve adiante. Já que o presidente Lula entrou aqui na nossa conversa, queria também fazer um outro link. A gente sabe que o presidente Lula anda namorando aí com o filho do ex-vice José Alencar e para compor uma nova chapa também, talvez, quem sabe. E esse ex-vice é do PL. Então, agora a chegada da Flávia Arruda, também deputada, ao Executivo, pode ter algum link também para essa aproximação maior ainda do PL ao governo federal? Luciana, eu gosto muito da alegoria de que política é um grande relógio com um número enorme de engrenagens, né? E é bem sucedido aquele que tem a capacidade de ajustar essas engrenagens de acordo com seus interesses, fazendo com que os segundos girem mais rápido ou mais devagar. É óbvio que o ex-presidente Lula tem a capacidade de dialogar com vários estratos do espectro político brasileiro. E tem feito isso de maneira frenética, porque ele observa uma grande janela de oportunidade, tendo em vista as dificuldades que o governo Bolsonaro criou para si, né? Nós costumamos dizer, e eu acredito nisso firmemente, que o Bolsonaro, persona política, é o maior oposicionista do governo Bolsonaro. E isso tem gerado, obviamente, uma série de elementos muito duros e muito difíceis em termos de realidade para o governo e, em algum sentido, para a sociedade. O que o presidente Bolsonaro hoje tem feito, e os movimentos daí são importantes de ser vistos, é tentar construir um muro de contenção. É importante lembrar que as pessoas às vezes confundem a impulsividade do presidente Bolsonaro com algum tipo de falta de expertise política. Mas o presidente Bolsonaro é muito inteligente do ponto de vista de estratégia de construção de narrativa. O que ele faz hoje e o que ele fez ontem foi readquirir controle da narrativa política em um momento de fragilidade, colocar uma série de situações em que as pessoas têm enorme dificuldade de entender o que está acontecendo, e hoje ele está, em algum sentido, retornando à centralidade daquilo que seria esse sistema astrológico das forças políticas, puxando as cordas. E aí ele amarra de um lado e traz o apoio do Centrão, ele amarra de outro e reacomoda as forças militares que o apoiam, e, em algum sentido, ninguém está falando daquilo que o governo não consegue efetivamente resolver nesse exato momento. Bom, nós conversamos aqui no Novo Dia da CNN com o consultor de risco político, Creomar de Souza. Professor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, nos ajudou a entender um pouco melhor esse momento que nós estamos atravessando e nós voltamos a conversar em breve. Colombo, Luciana, um enorme prazer sempre conversar com vocês e com todos aqueles que nos assistem. Um ótimo dia e um excelente trabalho para vocês dois. Tchau, tchau. Obrigada, professor.